pedi muito da vida e já me contento com um pouco de atenção. Você só pensando em ir pra farra com as amigas, eu no Netflix, o cachorro e o colchão. Que tem muito espaço, tá faltando alguém. Dessa situação eu já virei refém. Bora, meu Preciso de povo! alguém que me dê calor e a noite agarradinho só curtir o amor. Pra esquecer a vida, filminho comigo, cobertor de orelha, sem papo de amigo e quando a luz apagar, aí a gente vai deixar rolar. Ô, coisa boa! Chega chegando, uma engasgada aqui. Sejam muito bem-vindos. Mais um Papo em Dia pra vocês. Vamos começar esse programa essa semana com a energia lá em cima, só coisas boas. Acontece a Semana Santa, hein, Santos? É, gente, é a hora da gente internalizar ali coisas boas, né? Fazer planos, objetivos, alinhar aí as expectativas, que coisas boas aconteçam, viu? Todo mundo bem? Segunda-feira, todo mundo bem. Faltou alguém? Ninguém. Bom, vamos ao nosso elenco de hoje. Gostei. Pessoas diferentes, eu gosto assim. Porque mulheres fortes atraem relações difíceis. Ai, meu Deus, será que isso é crença? Será que tá comprovado cientificamente, Santos? Não sei. E também o que é ser mulher forte, né? Vamos definir isso aí. Mas nossa espiritualista está a caminho, não chegou ainda, Kelly da Marques. Daqui a pouquinho ela vai estar aí para falar sobre esse tema. Vocês concordam que mulheres fortes atraem relações difíceis? Vocês concordam, sim ou não? Sim. Capi, você concorda, Capi? Sim! Sim. Você se considera uma capivara difícil? Sim! Ai, já vou apresentar ela, é a primeira, não tava nem no script, né? Você não veio ser, você não veio com esse disfarce, não. Você tava pintando o cabelo, é isso? Menina, foi! A galera do salão atrasou tudo meu horário. Aí eu falei, não vou aparecer na TV de qualquer jeito. Segunda eu volto, loirona, maravilhosa. E também, você sabe por que eu tô loira, né? Não. Loirei! Por que você loirou? Fiquei sabendo que o vô gosta das loiras. Aí você não tem que agradar macho nenhum, não. Você tem que agradar você, tá maluca? Ah, eu fico bonita de qualquer jeito. E de quebra, conquisto o vô, por que não? Entendi. Agora pronto, Santos. Bem-vinda, é porque a aí, tá vendo, Vânia? Bem-vinda, viu? Mais uma vez. Boa semana. Você ficou lindíssima com esse cabelo, viu? Pra nós, gata. Obrigada. Não aguento. Então, eu não aguento. Ela é muito folgada. Eu adoro gente folgada. Temos também um pagodinho com a nossa cantora e compositora, direto de Vargem Grande, Monize, junto com o seu músico André Luiz. Cadê os aplausos deles? Bem-vindos, viu? Muito obrigada. Prazer receber vocês. Canta muito, eu vi passando o som ali. Coisa de louco. Boa semana pra vocês, tá bom? Vamos fazer aquele show. Olha essa pauta de responsa, minha gente. Eu adoro quando vem essas mulheres poderosas. Temos a autora do livro Crime e Latido, ela que é proteção e defesa dos animais, a gente vai falar, Cristiane Monerá, ela que é procuradora da Justiça e escritora. Cadê os aplausos dela, minha gente? Seja muito bem-vinda, viu? Muito obrigado. Bom dia e parabéns aí pela iniciativa. Muito obrigado. Fico muito feliz de estar aqui. A gente também tá feliz. E temos ele! Que fala pouco, eu ia falar. Saúde rápida ou excesso de vitaminas? Soroterapia, nosso acupunturista Roger Florencio. E nosso amigo também. Vai, bate palma pra ele. Obrigado pelo convite, Gi. Obrigado a toda a produção. Vocês que estão em casa, vamos ter uma pauta bem interessante, que muitas vezes você acha que está estafado, mas na verdade você está sem nutrientes. Tá faltando vitamina, né, meu Falta filho? vitamina. B12. E Tem aquele tudo isso, monte. né? Agora, eu vi aqui uma coisa, saúde rápida ou excesso de vitaminas. O excesso também pode fazer mal? Sem sombra de dúvida. Por isso que quando você vai fazer a soroterapia, eu faço um exame antes para ver o que está precisando. Porque como a gente falou lá no camarim, não é aquela coisa assim, eu estou desanimado, complexo B12 no cara. Então, a pessoa já fala pra gente tomar, né? Não, você tem que fazer o exame para ver o que precisa. Tem um monte de coisa que envolve
a sua insônia, as suas dores, o seu desânimo, a sua depressão. E isso a gente vai explicar hoje nesse programa, falando da importância da soroterapia. Muito bem, doutor Roger. Ele tá cada vez mais se reciclando, se refazendo. Eu gosto assim do profissional que tá sempre trazendo coisa diferente. Sim. Tá sempre buscando, muito bem. E temos Randerheim também, no momento reflexão de hoje. Nosso presidente da Amazing Facts Brasil. Bora começar a nossa brincadeira, mãozinha pra cima pra atrair energia positiva, começar bem a semana daquela espreguiçada. Bora que bora, capiloira, todo mundo, curtir. Bora viver esse sonho, como diz minha filha. Está no ar, papo em dia pra vocês, vai. Pra tocar no paredão. Não vou não, já dispensei a gata que eu tava. Eu vim aqui cantar, beber e passar raiva. Tô sofrendo na night, cê tá batendo muito mais que o grave. Tá animado hoje, Dan? Som do paredão. Yes? Ficou bem, é bom assim, quando o nosso sonopasta tá animado, ele traz umas músicas, entendeu? Quando ele fica meio artístico também, né? Artista é assim, cada dia de um jeito. E é por isso que traz essa arte, porque a gente é assim também, cada dia de um jeito. Vamos pra rede social, nosso oficial Papo em Dia na tela, pra gente acompanhar. O que botou a capa ali, gente? Isso, quase acertamos. Nosso oficial Papo em Dia, para vocês acompanharem bastidores, tudo o que acontece no nosso programa matinal, diário. Já segue, curte e comenta. A gente fala sobre direitos, moda, beleza, paisagismo. Tem dança, música, arte, espetáculos. A capivara bombando na rede. Astrologia. Olha, hoje não tem, gente. Cadê a astrologia de hoje? Tudo bem. Cadê a rede social da Gisele? Por gentileza, na tela, que sou eu. Esta moça aí já segue, curte e comenta. Manda pra todo mundo. Ó o Instagram aí, ó o Instagram. Bora começar a nossa brincadeira. Bem-vinda, doutora, mais uma vez. Obrigada, Cristiane. Obrigada por ter aceito aí nosso convite. Eu que viu? agradeço pelo convite. Bom, primeiro vamos entender sobre este livro, Cristiane Munerá, Crime e Latido. Então, vamos começar assim. Aqui. Se eu disser que esse livro não é um livro, que esse livro é uma catarse encadernada, um desabafo jurídico, um desespero materializado em papel, eu vou te contar, foram anos, eu tenho mais de 30 anos de Ministério Público. Eu trabalhei por mais de 10 anos na proteção animal do Rio de Janeiro. Todo fim do dia eu olhava e falava, é isso mesmo que eu passei? Eu ouvi isso. Assim, tem casos, os casos são todos reais. Todos reais. Todos reais. Alguns eu posso dizer assim, baseado, mas eu troquei o dia da chuva, foi só. Porque assim, é inacreditável como é difícil, como é praticamente impossível a gente tentar fazer um trabalho nobre, um trabalho sério nessa perspectiva. Por conta disso, eu ganhei diversos apelidos, dentre os quais a maluca do Uau, aquela que vai ficar no negócio de cachorrinha, a maluca do... É nesse sentido. Assim, é uma diminuição da proteção da bandeira que a gente escolhe. Que, nossa, foi muito difícil. E aí, eu costumo dizer que assim, a realidade é minha ficção preferida. Porque é tudo que eu passei era tão inusitado, quer dizer, tem de tudo. Tem histórias escabrosas que eu tento escrever de uma forma leve, porque a gente tentar escrever alguma coisa que é dramática. A gente trabalha na seara de proteção animal. Eu trabalhei durante mais de 10 anos. São várias histórias. São várias histórias. Dos pombos ao rebolso. Esse do Rebolado da Justiça. Esse, então, foi uma cantora muito famosa, muito polêmica, eu não digo o nome, mas assim, né? Ela acordou um dia, achou que era uma excelente ideia, nas vésperas do carnaval, foi uma fundição chamada Fundição Progresso, que eu até digo que a Fundição Ordem e Progresso, ela arranjou de um excelente tom, show, dançar com uma cobra que é ameaçada de extinção.
uma piton, ameaçada de extinção. Ela levou a cobra. Aí vem um laudo. Peraí, ela levou essa cobra pra onde? No programa? Pro show. Pro show. E aí ela resolveu, ela e uma amiga, dançar, rebolaram bastante. Ela é bem famosa e bem polêmica. Tá. Aí o que aconteceu? Tinha uma procuradora da República, resolveu filmar o show. E me mandou. Então eu não podia nem dizer assim, olha, eu não vou, porque senão eu estaria cometendo um crime de prevaricação. Não interessa se eu gosto da cantora, se eu não gosto da cobra, se eu gosto da cobra, não gosto da cantora, não faria a menor diferença. Tá. Eu teria que, né? Sim. Aí vem um laudo dizendo que ela estava visivelmente dopada. Cobra. Eu estou me referindo à cobra, não à cantora. A cobra, não a... né? Nesse Entendi. a gente não pode, senão daqui a pouco... Eu ia te perguntar tudo, porque a gente, por exemplo, sabe, pra que às vezes a gente não sabe. Levar a cobra, tá... Mas não é um ambiente para ela estar. Não é um ambiente tá. para de levar animal a show. A show. Aí a cobra estava dopada, no caso. No laudo, não fui eu que subscrevi o laudo, não tenho esse talento, nem nessa expertise, mas está lá. E aí eu juntei o laudo ao livro, porque daqui a pouco vão dizer que eu estava inventando essas histórias. Aí teve a outra também, a presidente da escola, de uma das principais escolas de samba do Rio de Janeiro. É outra. Vamos simbolizar a paz mundial e soltar pombos. Parem com essa mania de pombo, cobra, é animal, deixa em casa. Deixa no zoológico. Na natureza. Pelo amor de Deus. Aí ela levou. O que aconteceu? Os pombos foram adquiridos num reduto denominado Mercadão de Madureira. Olha só, uns 7 dias ela deixou esses pombos, e no ensaio técnico, quando ela soltou, sabe o que aconteceu? Parecia um Armagedon aviário. Eles se batiam, os vitimistas, olha só, os pombos foram atropelados, morreram massacrados, em plena Marquês de Sapucaí. É inacreditável. Um outro caso, me chamaram, doutora, vem ver isso aqui. Eu achei que era um meme da minha pessoa, e eu carrego isso assim, eu ressignifiquei esse apelido com o livro, né? Por que se chama Crime Latido? É Crime e Castigo, de Dostoiévski, que eu gosto muito de literatura russa. Então, eu resolvi, mas não tem só animais, não tem só cachorro. Não, é a parte pelo todo, é metonímia. Tem cavalos, por exemplo. Eu não vou dizer que eu fiz isso sozinha, é claro que eu precisei do prefeito, mas foi assim, uma bandeira que foi a minha promotoria que levantou à época, que a gente conseguiu colocar fim à atração animal na ilha de Paquetá. Era uma ilha que era famosa, vendia seu charme. Os cavalos, uma pocilga, com dejetos sendo jogados diretamente na Baía de Guanabara, poluição ambiental, poluição hídrica. Olha só, era inacreditável. Eu não tinha um dia que eu não tivesse uma história para contar. E aí você juntou todas aqui. Então, eu juntei algumas. A gente achava que era do cão. Não é só do cão orelha, não. É aqui, ó, não tem. O cão foi depois, quando eu já estava viajando. Foi depois que você estava fora, né? Estava na Itália. Agora a gente vê que você brava, assim, não aceita. Desde quando que você pensou assim, olha, eu vou defender os animais com toda essa força, eu vou falar. E você já virou, igual você falou, né? Aí virei meme, e tá tudo certo. A gente vê a sua... Né, a sua revolta depois diante disso. Da maluca do Uau, teve inclusive por causa da atração animal, aquela lá descabelada dos cavalinhos pocotó, por quê? No dia que que eu compareci à ilha de Paquetá, chovia tanto. O cavalo, um dos cavalos, primeiro tinha uma pilha de cavalos, assim, eu já estava horrorizada. Era um filme de terror, O Exorcista, na versão do diretor. Eu olho pro lado, tem um cavalo, sabe assim... Ele estava andando, parecia assim, um faquir, deambulando sem destino, assim, procurando por um final menos indolor, mas não deu não, porque ele caiu na minha frente. Assim que ele caiu, ele morreu. Ele começou a ficar ofegante. Eu desesperada para saber de quem era aquele cavalo, porque ainda tinha isso. Veio uma síndica que saiu, não sei de onde, tem sempre uma síndica, né? Eu tenho até medo de entrar alguém aqui, quero avisar a todos aqui que eu estou muito em dia com as cotas condominiais. Não tem nenhuma síndica hoje, você vai poder falar. Não é, meu? Eu adoro, Eu queria ficar tão feliz se tivesse. Graças a Deus que não tem síndica nenhuma. Onde eu vou aparece uma síndica. Não é? Me escolhe. Tem um monte de gente para escolher. Eu garanto. Eu vou ser a escolhida, a eleita. A pessoa vai virar para mim e dizer aquilo. Aqui não tem problema nenhum, os cavalos são muito bem tratados. Eu falei, minha querida, ela falou assim comigo, minha querida,
Eu falei, minha senhora, deixa eu falar uma coisa para a senhora. Eu conheço a senhora, não. Não somos amigas, nem comadre de manicure. Eu nunca vi a senhora na vida. Então, vamos começar assim, lá do início. Boa tarde. A senhora não vai tentar dizer para mim que os cavalos são muito bem tratados? Porque eu sou detentora do currículo emocional de cada cavalinho que está naquela baia, melhor dizendo, naquela pocilga. Eu conheço todos eles de inquérito, que eu tenho um para cada charreteiro. O parceiro que morreu semana passada, estão tentando agora dizer que não é ele, tá? Tinha isso. Os cavalos não eram chipados. Então, morria um, eles trocavam por outro. Quando a gente ia fazer o laudo... Quando você fala que eles são todos ali verificados, como é que é a palavra? Com chip. Com chip. Agora Como não que tem mais. Não tem mais. Como Não é que tem. funciona esse cuidado que você vai? Deixa eu ver se está sendo bem cuidado. Deixa eu ver se é a ração, deixa eu ver se é Quando não parado. está bem cuidado, já chega logo, já tem na delegacia, já vem logo o inquérito dizendo cavalo foi espancado, a Secretaria de Proteção e Defesa dos Animais tinha um cavalo chamado Parceiro. O chefe dos charreteiros matou o cavalo a paulada com um balde de aço. Olha, eu vou dizer um negócio, a partir dali eu comecei a ressignificar todo o meu viés sentimental de compreensão. Eu não sei nem se eu fiquei mais devota da Nossa Senhora, da Rosa Mística depois disso, eu sempre fui muito católica. Mas assim, é inacreditável. Ó, essa brincadeira aí que eu vi, eu adorei o bichinho, que vai virar meu melhor amigo. Marcinha tá despedido. Esse animalzinho aí, capivara, Sim. Adorei. Eu adorei a capivara. Viu, Cap? Olha aí. Cadê ela? Adorei. Mas você sabe que no Rio de Janeiro um problema que eu tinha é que eles espancavam as capivaras na Não, rua. a gente não consegue entender. Tem coisa que a gente fala assim, gente, não pode ser verdade, não é possível isso, né? Aí você fala, eu imagino quantas pessoas te mandam mensagem, te mostram, você deve ficar maluca com tudo isso, que você fala, como que é a covardia, né, do ser humano? Eu não consegui, eu não trabalho mais nessa área. Depois de 10 anos eu fui promovida. Então, eu até conto no livro. Eu tenho uma doença que eu só fui saber depois disso, uma doença chamada doença de Ormond. É uma doença séria, ela é letal, ela é grave. Mas quando eu olho para trás, inclusive eu fiquei mais de um ano no hospital tomando morfina, eu penso que eu não vou morrer agora, não. Mas eu não morri naquela época, agora eu não vou. Agora eu não vou a óbito. Agora a questão de justiça. Agora eu termino o livro. E eu terminei na Itália. Passei 3 meses na Itália, entre Apulha, Basilicata, sozinha, porque eu adoro andar sozinha. Muito bem. Não é? A gente olha pro lado, conversa consigo mesmo. Vai aonde? Eu vou aonde, né? Primeiro tem que ser esse relacionamento com a gente, né? Depois com os outros. E tem que estar certo isso. E mesmo assim, a gente pelo menos evita ouvir um pouco de barbaridade em português, né? Que a gente só vai ouvir em italiano. Doutora, você é uma mulher muito forte. Muito obrigada. Né? Umas pessoas chamam de brava. Eu até tava ali, a gente não sabia que você vinha com toda essa bagagem, com toda essa voz. Primeiro eu vou te parabenizar, porque eu sei que não é fácil levantar essa bandeira. Foi difícil. Não deve ser fácil ter esse cargo e bater no peito e virar meme. E o meme que eu cheguei, achei que era uma brincadeira comigo, tá a criatura toda ornamentada e tal, aí de repente eu... Mas, gente, onde seria isso? Aí o meu assessor falou assim, é no Maitá. Aí eu olho, vejo uma girafa passando, 3 pinguins. Eu falei, mas isso é inteligência artificial? Aí todo mundo parou. Não. Aí vem um dos meus policiais prediletos na época, que é veterinário, inclusive, um beijo, Bruno, sai e fala, doutora, isso aqui é no Maitá, tem 3 pinguins. Eu falei, mas quê? A pessoa era uma acumuladora só de animais silvestres. Então, o que você imaginar, ela tinha numa cobertura no Maitá. Eu não sou de brincadeira. E os pinguins, o mais velho, porque era uma família de pinguins, né? Ela conseguiu uma criança pinguim, o pinguinzinho e os 2. Sabe qual era o nome do pinguim? Exatamente como eu vou pronunciar, tá? Luiz, com aquele S, carioquês, Viton. Aí ele falou, e a garça se chama Versace. Aí eu, garça, aí aparece a garça. Muita esguia, por sinal. Como eles conseguem a liberação? Como é que consegue trazer os A animais? gente Como que isso funciona? Eu não sabia, pra trazer tava bom, eu não sabia pra onde eu ia mandar, né? Trazer tava até bom, se fosse essa minha dúvida, eu E, não por exemplo, mandava. existe... por exemplo, ela que trouxe Louis Vuitton, enfim... Ela comprou Comprou. de algum Tá. comerciante legal que ela não quis dar o nome.
Sim. Ainda parece uma sobrinha que eu diria que ela, se eu Como fosse... ela é penalizada? Assim, só pra quem tá assistindo a gente e pensa tem garça, pinguim em casa, só para as pessoas saberem. Então, né? mudou, a lei mudou. Mas nesse caso, como ela tinha animais que eram ameaçados de extinção, a pena vai subir um pouco. Por exemplo, na minha época, a pessoa pagava a cesta básica e ia embora. Eu tive um caso de um meme, que eu achei que era meme, não era meme, eu tinha foto, que circulou na internet inteira, que a gente foi descobrir que era o sargento da aeronáutica, cujo o nome eu prefiro deixar no anonimato, não porque eu não vou, precisa. né, enfim. Mas ele esquartejou um filhote de gato e na véspera do Natal ele colocou lá, sabe, tinha seus candelabros, o crucifixo para simbolizar a paixão de Cristo e tava lá o filhote. E aí ele dizia assim, gatinho de leve para quem gosta. Eu tinha uma foto. Por pior que fosse, por mais repulsiva, repugnante que fosse, eu tinha uma foto. Como é que eu ia encontrar esse cidadão? Ainda por cima, amesquinhado naquele pescoço dele, o santo da minha devoção, que eu sou uma criatura muito devota a Santo Antônio, entendeu? Mas pra achar, mas também é o seguinte, depois foi exposto em praça pública digital, porque aí veio o nome, o signo, a quantidade de amantes que ele tinha, aí foi uma alegria, entendeu? Eu gostei dela, gente. gente, Sem eu sair de gostei. casa. Aí, Muito bom deixa isso. eu pedir desculpas, porque eu tenho esse Não. viés. Mas ela tá falando de um assunto tão sério, dessa forma Não, divertida. não, é o seu jeito. Eu não pedir desculpa por ser você, não. Você tem que ser você, seja você, tá tudo certo. Eu sou muito- E o mundo precisa de mais pessoas com essa verdade, com essa força, tá tudo certo. Seja Obrigada. você. Eu vou dizer uma coisa, essa frase não é minha, é de Nikolai Gogol, né, um russo, um escritor russo que dizia o seguinte, são lágrimas, risos de superfície com lágrimas subterrâneas. Então, Profundo. Agora, esse lugar, eu acredito que deva ser muito solitário. Né? Esse lugar de tipo, será que ninguém tá vendo? Onde você encontra força, parceria pra continuar, né, esse caminho, essa missão? Porque eu tenho certeza que você sabe que é uma missão. Então, eu acho que foi o dia a dia, porque eu vi alguns de nós têm uma ranhura no coração. Alguns de nós têm um tipo de DNA que não se explica. Está escrito, está esculpido ali. A gente não sabe, a gente se importa. Eu não consigo nem dormir, nem levantar e falar... Eu juro, tinha uma criatura que custa capítulo 9, Renata, cujo nome eu batizei de Renata Ingrata por causa da música do latino. Mas de todos os qualificativos, eu acho que o menor ali era ingrata. E os demais eu não posso, porque eu estou em rede pública. Então eu não posso realmente externar tudo que eu acho daquela criatura. Sabe o que ela fazia? Ela customizava, esse é o termo, ela fazia uma mutilação caseira de animais, ela não tinha preparo nenhum, ela não era médica, ela não era veterinária, ela não era ninguém. E aí ela fazia por quê? Porque ela conseguiu desde... Como é que pode, né? Desde criança ela sentia prazer em maltratar animais. Aí ela descobriu que esse prazer podia dar lucro. Então ela esticava a orelha, o focinho, mutilação caseira. Alguns morriam para dizer que eles eram de uma raça mais pura, não é? Esse nível. Horrível, horrível. Aí como é que você conta? Esse foi o único capítulo em que não tem piada nenhuma. Que eu não conseguia fazer piada. Eu não conseguia ir dormir pensando, onde será que ela está? Eu não conseguia andar na rua e falar, mas será que algum dia eu vou saber o nome dela verdadeiro? Que ela se apresentava como Ana Carla. Eu botei Ana Carla, na verdade, Ana Paula, mas já falei mesmo, mas era Renata. Foi difícil. Um policial que olhou num porta-retrato inacreditável, numa operação da Cidade de Deus. Eu trabalhei anos na Cidade de Deus, da Tios, mas naquela época a gente Eu queria podia ficar aqui entrar. ouvindo as histórias dela, gente. Ah, coitada. Não, quero Você ouvir tá as com tornozeleira? histórias. Porque eu tô te obrigando a Eu ficar tenho aqui. outras aqui, mas assim, coitada. é bom a gente alertar, saber, porque às vezes a gente fica assim, né? Ah, não quero saber. A gente sabe que existe, mas não quer ir ali. E é uma espécie de covardia. Então a gente olhar pra esse lugar e falar, cara, tem gente doente, igual você falou, olha, DNA não, é doença mesmo. Isso é uma doença, né? Agora, E tá tem aí. o DNA que é daquele que se importa. Que a gente não consegue levantar e dizer, tá tudo bem, é só mais um caso, é só mais um cachorro. Sim. A gente não consegue. Bom, vamos falar agora do seu Instagram, que você compartilha a literatura, suas viagens, que né, assim, eu sei que você tem esse trabalho super sério, mas tem essa parte do Instagram também que você compartilha, né? O que você costuma compartilhar, levar para o seu Insta, essa parte mais leve, digamos assim, da sua vida? Então, chama-se Literatura 2 Altos.
A gente vai colocar. Coloca na tela aí, Então, por gentileza, acho que gente. tá aí. Olha só, é de uma forma divertida. O dia a dia eu não posto sempre, mas assim, quando eu terminei o livro, Crime Latido, eu terminei na Itália. Mas eu comecei lá na Calábria, fui passando pela Basilicata, passei mais de um mês na Puglia. Tem algumas coisas, eu fiz isso agora de novo. Mas tem algumas situações, eu fui para um lugar agora chamado San Gemini, não é San Geminiano não, San Gemini mesmo, é na Úmbria. Menina, não tinha ninguém. Mas eu falei, Como mas assim não tem ninguém? ninguém. Não tinha ninguém, pessoa, ser humano. Olha, eu cheguei num lugar, tinha umas luzes lindas assim. Tem essas fotos, esse vídeo aí? Aí Onde... eu falei, mas quem é essa? Esse foi no Leão Lobo. Eu falei, mas quem? Quando eu fui no Leão Lobo. Eu falei, mas quem tá pagando essa conta de luz dessa pracinha? Porque deve Quem ter que tá- alguém. Foi a única forma de vida que eu acho que entrei assim. Aí do jeito que eu falo, se torna uma situação divertida, mas é porque é o meu jeito. Você fala de uma maneira e não que seja engraçada, mas você traz essa força e ao mesmo tempo essa leveza que acho que a gente pode Senão tentar você não consegue. fazer isso. Senão, Senão isso você não que eu faço, consegue. senão fica muito pesado e aí realmente a gente não consegue. Se eu começar a contar o festival de desgraça, a gente vai ficar aqui chorando até o restinho de ano. Sim. Até o restinho, a gente consegue a entrar em gente, dezembro. A gente desiste, né? A gente fala, não tem, Não tem muita dá, gente menina, ruim, não que dá. Agora, qual foi o lugar mais legal que você conheceu? Ai, eu fui a tantos Que lugares mexeu bastante com você, bacanas. assim, no Olha, eu sentido costumo de arte? dizer. ou- Então, eu gostei muito da Puglia, porque eu nunca tinha ido. Fica naquela parte da bota. Eu gosto muito da Calábria, eu fiz um curso. Olha, eu não ganho nada pra isso. Porque também é o seguinte, eu falo italiano por quê? Porque parecer um curso, eu tô lá. Aí chama-se Piccola Università Italiana. Os professores são excelentes, você faz uma imersão. Eu fui parar numa fazendinha. Olha, eu ia dormir com as galinhas. Acordava com um galo animado, tudo vinha da horta. Também é o seguinte, você não bebe nem água se você não falar italiano, né? Porque eles não sabem nem onde eles estão. Você pergunta o endereço, eles ficam te olhando. Olha, 10 horas da noite, 9h25, a gente fecha a porteira. Eu falei, isso não é uma coisa pro senhor, não sai à noite, não. Eu vou E não- pra e aula e fechava? volto. Fechava. Ah, E não você, quis- chegou, você fez italiano lá, mas você já falava? Então, eu falava porque eu já tinha feito outros cursos. Quantos Mas é muito idiomas, italiano. Cristiane fala. Eu falo alguns. Bem, hoje eu acho que eu falo melhor. Meu irmão é americano. Então, mas lá, né, onde meu irmão mora, em Miami, ninguém fala, né? Todo mundo fala mesmo espanhol. É bilíngue. Você se casou, teve filhos? Então, não, eu me casei, me dou muito bem com meu ex-marido. Não tem aquela piada que diz que tudo que é ex não presta, ex-marido, ex-namorado, extintor de incêndio, estelionatário, estupro, é S ou X, é tudo horrível. Comigo não aconteceu, é a exceção, porque eu me dou super bem com meu ex-marido. Ele até se casou de novo, teve os filhos que ele Porque a queria. gente tá falando sobre mulheres fortes, que têm relações difíceis, tudo. Você acredita nisso? Você acha que mulheres fortes atraem relações difíceis, têm mais dificuldade? Eu acho que a em se pessoa vai olhar relacionar? pra mim e vai falar, meu, olha o que eu vou levar para não vai dar, não. Né, vamos ser sinceros, mas acho que ela não vai me deixar ficar quieto, não. Acho que também ela não vai querer viajar comigo, porque ela gosta de viajar sozinha. Então, é uma escolha, né? Você é ótimo. Parabéns. Obrigado. Parabéns Você também. pelo trabalho, pela essa obrigado. força. Eu sei que você se abdica de muitas coisas suas para viver essa luta. Parabéns. Muito Que obrigado. Deus te dê fortaleza, a Nossa Senhora. Você falou do Santo Antônio também. Eu sou muito devota. Que te fortaleça aí. Olha, eu costumo dizer que eu sou a versão herege do Padre Pio. Porque consumida pelas chagas, devoção e devoção ao silêncio, principalmente quando eu ouço absurdos jurídicos. Ai, grata. Tá aí a nossa procuradora de justiça e escritora Crime e Latido, Cristiane Monerá. Obrigado. Muito obrigada, viu? Boa agradeço. semana pra você. Obrigada a todos. Ó, vamos fazer o seguinte. Esse negócio aqui tá me fazendo muito bem comigo. Não. Partiu o intervalo, 2 minutinhos, a gente já volta. Todo mundo chegou, cadê? Kélida não chegou ainda, liga pra Kélida. Vamos fazer uma pauta que eu já anunciei, ela fala que ela tem que chegar. Ainda mais depois dela aqui, ó, amor. Agora eu vou ficar, ó. Vou ficar assim. 2 minutinhos, a gente já volta com mais Papo em Dia pra levanto. vocês. Olha eu. Aguenta. Pockets are empty, but my heart